Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou aqui com a doutora Paula Brígido, que é biomédica e também é construtora, e ela conheceu o universo do gesso e eu preparei aqui uma série de perguntas para fazer para ela e ela está lá do outro lado, preparada, pronta para responder todas as perguntas. Olá doutora, tudo bem com a senhora? Olá Yuri, tudo bem? Eu estou ótima, adorando participar dessa entrevista de hoje, falar um pouquinho sobre a minha pessoa, né, que você me pediu para me apresentar. Eu sou biomédica de formação, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, sou especialista também em anatomia humana, mas além de tudo isso, eu sou uma pessoa apaixonada pela parte de construção civil, gosto de colocar a mão na massa, gosto de fazer muitas da parte da construção civil, das coisas que eu construo, e pesquisando eu acabei encontrando você, encontrando a história do gesso, encontrando esse método construtivo que eu acho que realmente é inovador, e estou aprendendo muito com você nesse momento. Estamos aqui, todos nós somos eternos aprendizes. Doutora, vamos direto para o assunto sem enrolação para o pessoal não perder tempo? Vamos sim. Então vamos lá. Pergunta número 1. Bom, a senhora é biomédica e construtora e pelo que entendi já passou por várias dificuldades no que tange a construção civil. Comentou que depois que o pedreiro contratado e com o serviço já pago, a senhora desmanchava a obra e refazia com os próprios punhos para atingir o nível da excelência. Por quê? Então, vou contar um pouquinho sobre a casa onde eu moro. Esse terreno aqui é da minha família. Quando eu tive a minha primeira filha, eu decidi construir. E assim, na época eu ainda era estudante de mestrado, não tinha muitos recursos financeiros, então tudo era muito suado. Tudo tinha que ser otimizado da melhor forma possível. Tanto a mão de obra, como a questão de material, tempo, tudo tinha que ser otimizado da melhor forma possível. E eu vi que eu tinha uma dificuldade muito grande de pedir alguma coisa e aquilo lá sair da melhor forma. Eu, como cientista, sou muito metódica. Tudo tem o começo, meio, fim. O resultado tem que ser realmente a garantia daquilo que eu pedi. E eu tinha uma dificuldade muito grande de ter profissionais que conseguissem fazer da forma correta. Então, assim, desde um piso torto ou uma parede torta, não tem problema não, a gente corrige na massa. Sempre é aquela história de vou corrigir na massa. Depois de muito tempo eu aprendi que isso tudo é conversa, que você pode evitar essas etapas, evitar desperdício. Então, sempre quando tinha alguma coisa aqui em casa, dava errado, eu ficava, nossa, muito chateada. E, assim, uma coisa também que eu aprendi na construção civil é nunca pagar antecipadamente. Eu acabava pagando antecipado e quando via o pedreiro não voltava para refazer, ia embora com dinheiro, não voltava de forma nenhuma. E aí, eu já não tinha tantos recursos financeiros, né? E eu pegava e refazia aquilo. Então, chegou ao absurdo de ter uma janela colocada ao contrário. Aqui em casa, um dos quartos, quando eu cheguei no final do dia, tinha uma janela que ele colocou a abertura pro lado de fora. Então, assim, muitas coisas eu tinha que refazer. E isso acabou gerando mais gastos com material, tempo perdido. E no final, quem fazia era eu. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo tantas coisas que várias partes daqui de casa fui eu que fiz. Tipo, a parte elétrica, a parte hidráulica. Coloquei a mão na massa. E eu vi que você fazendo de forma correta, sendo metódica, olhando, estudando, vendo o que realmente pode ser feito, você evita a velha história de vou corrigir depois, vou corrigir na massa. Então, acabou que, além de biomédica, eu virei construtora. E realmente aprendi a fazer todas as etapas da forma correta. Da forma que deveria ser feita mesmo. Parabéns! Esse negócio de corrigir na massa, ele de fato existe. E você sabe que no gesso não tem essa de corrigir na massa, né? Eu aprendi com você que do início ao final você faz da melhor forma, porque não existe essa correção. Isso é bom, porque você já evita os erros do início, já evita do começo qualquer tipo de erro na hora de fazer a base, na hora de levantar parede. Então não tem essa história de corrigir na massa. E eu acho que isso já é uma dor de cabeça a menos na construção civil. Com certeza. Agora vamos lá. Qual a maior dificuldade que a senhora vê em relação à construção civil no modo convencional, ou seja, cimento, tijolos de barro, ferro, laje, mão de obra, etc. Qual a dificuldade, assim, que você...
eu fiz uma obra recente aqui, eu fiz uma área de lazer aqui na minha casa, e eu vi que existe um grande desperdício de material. Você faz um orçamento baseado realmente na metragem, você coloca aqueles 10% a mais que o pedreiro pede e tudo mais, ou você coloca 10% a mais, vamos supor, de piso, mas há um desperdício muito grande na hora de você levantar as paredes, há um desperdício de cimento, de areia, de tijolo. Hoje, a construção civil se tornou um problema muito grande em relação a questões econômicas, né? Isso impossibilita muito a questão da construção civil. Então, tem ali problema relacionado a desperdício, mão de obra qualificada é inexistente, mas o que sobra são os não qualificados, então já não tem muito. A construção civil acaba que ainda está em crescimento, então você tem a falta no mercado de pedreiro, falta no mercado de servente, então realmente isso dificulta bastante na hora de construir. E é isso, desperdício, custo muito elevado, falta de mão de obra qualificada e desqualificada no mercado. Tá muito difícil. E como que a senhora chegou até o bloco de gesso e o que despertou o seu interesse no bloco de gesso? Então, eu já pesquisei muito, eu já busquei muito informações relacionadas à construção que seja mais econômica, que seja mais rápida. Aqui no meu quarto, quando eu pensei numa construção que fosse mais viável, eu até comprei tijolinho ecológico, que é uns que encaixa também, que é feito de barro e você faz o encaixe deles. Assim, muito bom, mas demora uma eternidade. Aí vem aquela questão, né? Você olha, o tempo para você construir com esses tijolinhos é inaceitável, porque demorou muito tempo para você fazer todo o encaixe desses tijolinhos ecológicos. Existe um problema muito grande em relação à impermeabilização. Então, eu já vinha buscando alguns materiais que pudessem ser mais economicamente viáveis, mais fáceis de montar. Então, assim, durante essa minha busca, né, eu dei uma olhada no EPS, eu dei uma olhada nessa construção de gesso, que também está em alta, dei uma pesquisada em relação a bloco utilizando concreto celular. Então, assim, a construção civil, ela vem tentando se inovar e trazendo alguns materiais novos para melhorar a construção civil, para deixar o processo mais rápido, menos oneroso. E aí, dentro dessas pesquisas, eu acabei conhecendo o gesso. A construção civil utilizando gesso já é antiga, não é uma coisa nova. Você vê que algumas casas ali no Nordeste já tem esse método construtivo utilizando gesso. Mas agora parece que está tendo um movimento inovador de pensar em construção civil utilizando tecnologia mesmo, mostrando que o gesso pode ser uma construção rápida, eficaz, sem muita sujeira, sem muito desperdício. Você tendo uma mão de obra qualificada, lógico, isso é muito bom, mas se você tiver um pedreiro que tem o básico ali, você consegue levantar as paredes. Se você não é um pedreiro, mas você é uma pessoa que entende um pouco de construção civil, que é o meu caso, você consegue levantar essas paredes, você consegue fazer todo o processo, porque não tem muita dificuldade. O próprio processo de construção do gesso, ele parece ser extremamente interessante, porque não tem como você começar errado, dar continuidade errado. Tudo tem que ser feito de forma realmente metódica, científica. Então, a inovação desse novo tipo de construção civil, para mim, me deu um olhar novo em relação à construção civil, me deu uma esperança em realmente conseguir construir utilizando um menor tempo, menor gasto, e fazer uma coisa que realmente é boa, é fácil de fazer. Agora uma pergunta curiosa. A senhora pretende se tornar uma fabricante de blocos de gesso e construtora, né, para fazer as suas obras, e construtora de casas de blocos de gesso, ou apenas construtora ou construtora e fabricante? Eu sempre tive muita curiosidade em relação à construção civil. Eu vejo que existe uma lacuna muito grande de inovação em relação à construção civil, e conversando com você e conversando com outros profissionais da área, né, de construção civil utilizando o gesso, eu vi que realmente esse mercado é um mercado que vai crescer muito, principalmente por conta do aumento do preço do ferro, o aumento do preço do tijolo de cerâmica. É muito inovador, você economiza muito, então quem começar a empreender nesse negócio realmente vai conseguir ter
uma abertura no mercado de construção civil, olhando o cenário que está hoje. Então, conversando com você, conversando com os outros profissionais, eu vejo que realmente esse é um mercado em ascensão, e levando em consideração que aqui em Minas não tem representantes desse tipo de tecnologia, eu me abri a essa nova oportunidade, que é realmente tentar empreender nesse negócio, começar a crescer, caminhar com vocês nesse processo de construção civil utilizando gesso. Então, se tudo der certo, além de produzir os blocos, eu vejo que esse projeto de construção de casa popular vai realmente inovar esse mercado, e se eu tiver a ponta aí, quem sabe, né, eu consiga alavancar no empreendedorismo relacionado à casa de gesso. Muito bom. E também tem o detalhe das características do gesso, né? É acústico, é térmico. O que a senhora tem para falar sobre isso? Então, eu como biomédica, eu vou falar que só existem benefícios, né? Você tem ali um conforto térmico, porque o gesso ele tem essa característica, né, de evitar essa troca térmica entre o ambiente externo e interno. Então, acaba que você tem esse conforto térmico. Outra característica do gesso é o conforto acústico, né? Então, ele tem características termoacústicas. Isso ajuda muito, dependendo do local onde você vai construir, se for perto de uma avenida muito movimentada, se for num local onde que esquenta muito, você tem esse conforto, tanto térmico como acústico. E são características que, é lógico, que influenciam sim na saúde do indivíduo. Vamos supor que a sua escolha seja de se tornar construtora. Claro que para isso precisará de mão de obra especializada. Pretende criar uma equipe? Então, com certeza, né? Com a ajuda sua e da sua equipe, eu acho que quando você fala em construir, não tem como, gente, não tem como tentar fazer alguma coisa simplesmente no jeitinho brasileiro. É lógico que eu vejo uma característica muito forte do brasileiro de querer ajeitar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, de fazer e depois tentar consertar. Eu não sou assim, como eu falei, eu gosto de ter metodologia, eu gosto de realmente ter o início, meio e fim de forma metódica, de forma certinha, para que aquilo lá realmente dê certo. Senão acaba que você vai ter de novo um prejuízo, porque vai ter que desmanchar, vai ter que começar do zero, e aí você tem um prejuízo de tempo, um prejuízo econômico. E para você evitar esse tipo de prejuízo, você só consegue evitar se você tiver um bom planejamento. E para você ter um bom planejamento, você tem que ter uma boa instrução, você tem que realmente ter uma equipe, no mínimo, que saiba fazer aquilo. Então tem que ter um treinamento. E assim, se você vai parar para pensar que o método construtivo no gesso, ele é muito simples, você precisa de um treinamento que também não vai te demorar meses para você entender como que funciona o processo construtivo. Você precisa de uma boa equipe treinada, e eu realmente quero buscar esse treinamento, eu quero que a equipe realmente consiga entender o que está fazendo para a gente evitar o quê? Prejuízo no futuro, senão não adianta de nada você tentar fazer um método construtivo inovador, que vai diminuir os custos começando errado e tendo que desmanchar e começar de novo. Do seu ponto de vista, né, quais as diferenças que a senhora enxerga entre o sistema de construção convencional? Eu sei que o senhor já falou disso um pouco no começo, mas é sempre bom frisar de novo, né? A diferença entre o método da construção convencional entre o método de construção com os blocos de gesso e como chegou a essa conclusão? Eu levei em consideração todo o processo construtivo na alvenaria convencional. Então, vamos lá, vamos pensar que a gente vai fazer uma construção de uma casa utilizando tijolo cerâmico. Você tem ali a parte da base, que é normal, é tradicional, tanto para o bloco de gesso como para o bloco cerâmica. Isso daí você não tem como fugir, você tem que fazer ou ali o baldrame, ou você tem que fazer ali o radier, isso daí é normal. Passou dessa etapa, você, utilizando o bloco cerâmico, você tem toda aquela estrutura, né? Você coloca os tijolos, depois você tem o chapisco, o emboço, o reboco. São etapas que são muito demoradas, dependendo da forma que você fez o fechamento ali. Se você não tiver uma boa estrutura para você fechar com aqueles blocos, você vai ter um problema estrutural, de rachadura. Você vai ter uma demora, porque demora fazer todo esse processo de chapisco, emboço, reboco. Depois tem que corrigir na massa, né? O jeitinho brasileiro de corrigir a parede que está torta na massa. E isso demora muito. Então, assim, para mim, ter uma equipe que fica lá 1, 2, 3 meses fazendo uma coisa que em um mês eu conseguiria fazer no gesso, eu acho que isso, em relação a custo, fica muito elevado.
Em relação a desperdício de material, como eu falei, você tem um desperdício muito grande quando você tem tijolo, cimento, areia, cal. Você tem que levar em consideração a variação também de preço de todos esses materiais. No caso do gesso, pode ter a variação ali do bloco de gesso. No caso da alvenaria convencional, utilizando o bloco de cerâmica, você tem ali problemas relacionados à alta do cimento, à alta do aço, né, do ferro, que realmente, se você for olhar, está muito grande. O custo de uma barra há um ano atrás era totalmente diferente do custo desse ano. Então, assim, você vê que teve uma alta nos preços relacionados ao material da construção civil em alvenaria. E isso você já minimiza muito quando você utiliza o gesso. Então, você tem um controle maior dos gastos, um controle maior do desperdício e um ganho muito grande de tempo. Quando a gente fala de tempo na construção civil, a gente está falando automaticamente da questão do gasto que você vai ter com a mão de obra, porque se for levar em consideração a diária do pedreiro aqui em Uberlândia está R$180, a diária de um servente aqui está 100, 120, então são R$300 num dia. Se você for colocar isso em 2 meses, 3, nos dias a mais que você vai ter que pagar para ele corrigir na massa, você vai ver que você vai ter um gasto muito elevado na sua mão de obra. Bom, como a senhora já estudou bastante a respeito do gesso, pelo fato também de ser uma estudiosa, né, sente-se mesmo segura para adotar os blocos de gesso como material para as suas obras? Então, eu considero a construção civil utilizando o gesso uma construção civil muito segura. A utilização do gesso já é uma utilização já antiga, não é nova. Mas tem algumas metodologias, algumas inovações que veio para transformar esse gesso mais seguro ainda. Você tem ali profissionais que utilizam gesso de encaixe, você tem, hoje em dia você tem o gesso hidrofugado. Então aquela característica que tornava o gesso sensível, aquela falsa sensação de que ele não aguentaria, a partir do momento que vários profissionais da construção civil foi melhorando esse material, você viu que ele realmente hoje em dia tem características que aguenta peso, aguenta chuva, aguenta umidade. Então, assim, aquela característica que mostrava sensibilidade, fragilidade do gesso, hoje em dia ela não existe, porque existiram inovações que proporcionou características novas para o gesso e que também proporcionou para quem vai comprar, para quem vai utilizar na construção civil um pouco de segurança, na verdade muita segurança, né? Você está utilizando um material que realmente é resistente, um material que é resistente à água, um material que aguenta pressão, peso. Existem até alguns vídeos que eu vi que você pode dar martelada, que o gesso não vai quebrar com tanta facilidade. Então dá para eu conseguir ter uma confiança muito grande que realmente é melhor do que tijolo de cerâmica, até mesmo porque eu tentava quebrar o tijolo para pegar partes dele, na hora que você batia ali a colher de pedreira, ele se desfazia todo na mão. Eu falava, gente, mas eu tô quebrando aqui no cantinho. Até utilizar maquita, que também não é uma coisa tão segura, você vê que existem algumas propriedades do gesso que te traz mais confiança do que até mesmo o bloco de cerâmica, que é super sensível e frágil em todos os quesitos. Doutora, a senhora vê algum aspecto social em relação ao gesso na construção civil? Se sim, qual aspecto? Então, eu vejo realmente que o gesso ele vai impactar bastante, principalmente na questão da construção civil da população de baixa renda. Eu estava olhando uma reportagem desse ano falando que o Índice Nacional de Custo de Construção Civil aumentou muito dos anos anteriores para o último ano, que foi o levantamento, que foi 2020. Esse aumento foi de 8,5%, foi o maior aumento que teve em 10 anos. Então você vê que a construção civil ela está muito onerosa, está ficando cada vez mais caro. E quem tem um poder aquisitivo baixo acaba tendo dificuldades na hora de sair do aluguel, na hora de conseguir construir. E como o gesso ele minimiza realmente os gastos, minimiza o desperdício em relação ao material, ela é uma construção mais limpa, ela é uma construção que diminui os custos em relação à mão de obra. Eu vejo uma grande capacidade de pessoas que não têm uma renda alta de conseguir construir. Então, sim, tem um impacto social. Você vê que pessoas de baixa renda vão conseguir construir utilizando esse método construtivo do gesso.
Então, considerando essa colocação da senhora, para o profissional que iniciar no ramo do gesso, ele tem um campo de expansão muito grande devido ao déficit habitacional que o Brasil tem também. É isso que a senhora quis colocar mais ou menos? Sim, já existe, já tem na nossa realidade, a gente já vê um déficit habitacional muito grande. Poucas pessoas têm a capacidade, o poder aquisitivo de conseguir fazer uma construção ou de conseguir sair do aluguel. Então você vê que muitas pessoas de baixa renda ainda não conseguiram sair do aluguel, não conseguiram ter essa construção. Eles conseguiram comprar um terreninho, já pagou as parcelas do terreno, mas não conseguem iniciar a construção por conta da alta mesmo do material. Então, realmente, você vai minimizar esses impactos, minimizar o déficit relacionado a questões habitacionais no Brasil. Eu acho que é uma tecnologia muito inovadora e muito promissora também, muito promissora, principalmente quando a gente fala de construção civil de baixo custo, com uma rapidez muito grande, né? Eu vejo que em pouco tempo você consegue fazer toda a estrutura, você já não precisa ali fazer o reboco ali, pouca coisinha você já consegue consertar na parede, já pode entrar e já ir melhorando aos poucos. Então, assim, realmente é muito inovadora. Doutora, e quanto ao retorno financeiro, qual a sua expectativa em relação ao gesso e à construção civil? Nossa, eu vejo que eu vou economizar muito, em todos os sentidos. Que nem você falou, desde a base, você diminuir ali um pouco a questão de estrutura mesmo da base, que não precisa ser tão reforçada, porque o gesso ele é mais leve. Você, em relação ao custo da mão de obra, o impacto assim, é gigantesco. Que nem eu falei, muitas das vezes você precisa de ter uma mão de obra especializada. Se você não tem, você acaba tendo problemas em relação àquela mão de obra, e se ele fizer errado, o que é mais engraçado, você vai ter que pagar para, às vezes, aquele profissional desfazer e fazer novamente. Então, você ainda tem ali um custo muito elevado. Então, eu imagino que eu vou economizar em relação à estrutura, em relação à base, em relação à mão de obra. Acabamento, então, nem se fala, porque você já tem uma parede que você não tem como você ter uma parede torta, porque não encaixa nessa construção a parede torta. Então, você não vai precisar fazer o reboco para arrumar e ter que jogar aqueles quilos e quilos de massa corrida para fazer ficar reto, ou fazer ali uma massa, rebocar, né, com gesso. Uma massa fina ali você já consegue cobrir, porque a própria construção não te deixa errar e não te deixa corrigir na massa. Isso, no final, é o quê? Economia. Economia de material, economia na mão de obra. Então, assim, realmente, muito inovador, e eu espero que eu deva economizar ali por volta de 40%, 50%, levando da forma que eu quero construir. Tudo é muito rápido. Você, com a construção de gesso, realmente, você tendo ali um profissional treinado, uma pessoa que saiba fazer, você consegue fechar uma casa ali de 50 metros, 2, 3 dias, dependendo da sua equipe, entendeu? É rapidinho, você já termina, já começa a cobrir, e aí já passa para a parte de acabamento. Como que a senhora enxerga a ruptura do paradigma do concreto para o paradoxo do gesso? Acha isso complicado ou é uma questão de tempo para cair no gosto popular? O brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande, eu não vou falar todos, mas o pedreiro, o servente, eles estão tão acostumados com ali o bloquinho, o bloco de cerâmico, é difícil sair desse costume, eu sei. Mas eu acho que não deve demorar muito tempo, até mesmo porque as próprias empresas, as próprias construtoras, elas já estão há muito tempo em busca de novos materiais, em busca de uma construção civil inovadora, mais barata, que realmente tem uma velocidade maior do que a construção convencional. Então, por mais que exista ainda uma resistência, principalmente, eu falo principalmente dos pedreiros, daquela construção mais popular, porque as construtoras, elas já vêm enxergando, elas são visionárias, elas estão procurando realmente materiais ali que realmente agilize todo esse processo de construção civil. Mas o pedreiro, aquela pessoa que vai contratar um pedreiro, ela vai ter um pouco de dificuldade para entender. Mas quando ela vê que pessoas conseguem ter uma casa popular rápido, quando ela vê a construção civil caminhando, andando em velocidade, e o que eu imagino que vai ser uma velocidade bem rápida, na construção de gesso, ela vai conseguir enxergar que aquilo lá é muito bom e também vai acabar aderindo. Então, assim, para mim a maior dificuldade talvez vai ser aquela construção popular, civil, com aquele pedreiro que há 200 anos só trabalha com bloco cerâmico. Porque realmente as construtoras,
elas já vêm utilizando o EPS, já começou a enxergar o gesso, elas conseguem enxergar essas inovações, essas mudanças que o mercado exige. Então, eu tenho certeza que as construtoras vão realmente encaminhar para esse lado de procurar mesmo novas modalidades de construção civil, e eu acho que o gesso tem grande chance de bombar no Brasil todo, pelas características, né, pela inovação tecnológica que ele propõe hoje em dia. E as construções acontecendo, vai cair no gosto dos populares. O pedreiro, em algum momento, ele vai ter contato, vai falar, nossa, isso aqui é muito melhor, nossa, muito mais rápido, e vai ter uma adesão muito boa, sim, eu acredito. Doutora, uma pergunta que eu considero bastante importante é a mulher na construção civil. O que a senhora tem para nos falar sobre isso? Então, né, eu sei que existe um estigma muito grande relacionado à mulher na construção civil, mas esse estigma vem diminuindo muito. Eu vejo mulheres ali trabalhando, desde levantando parede, fazendo piso, acabamento. Nossa, as mulheres no acabamento, elas são ótimas. Eu já vi gente fazendo ali um piso bem melhor do que qualquer homem. Então, assim, existe um estigma. É difícil, às vezes, acreditar. Aqui mesmo, quando o pessoal chega aqui em casa, eu vou contando, né, a história de como foi feita a construção, o pessoal, mentira, você... Nossa, eu tenho fotos, sabe? Depois eu vou até te mandar, eu pendurando para colocar a fiação. Então, muita coisa, quando a gente conta que faz, as pessoas têm esse estigma de não, você fez isso? Não, você não fez isso, não. Mas esse estigma está diminuindo, porque você vê que existe um crescimento muito grande das mulheres na construção civil. Eu acho que nós só vamos ganhar cada vez mais mercado. Não tem como falar, não tem por que não ganhar mercado, entendeu? Essa concepção de mulher é um sexo frágil também já caiu por terra há muito tempo. Ela sabe realmente fazer. Realmente é um mercado que é predominante do sexo masculino. Os homens, há muito tempo, você tinha há poucos anos só pedreiro, só pintor, você não tinha mulheres. Mas com o tempo elas foram ganhando espaço, foram ganhando mercado. Hoje em dia você tem a mulher de aluguel, né? Antigamente era só o marido, agora já tem várias profissionais que são as mulheres de aluguel para conseguir fazer reparo dentro de casa. Eu olho, falando agora em construção civil e talvez na falsa fragilidade feminina, mas eu olho com bons olhos a construção de gesso, sabe por quê? Ela é leve, você consegue fazer, você consegue colocar a mão na massa e ela é muito leve. Então, assim, se algum requisito para ser um construtor ou para ser um profissional da construção civil é força, na casa de gesso você não precisa, porque é tudo muito leve, tudo muito limpo. Então, é mais fácil de manusear o bloco. Então, um campo maior. A mulher vai alcançar outros campos e a casa de gesso, a metodologia, essa inovação que veio para ficar vai ajudar muito a diminuir esse estigma, porque eu tenho certeza que muitos profissionais vão aderir. Bom, doutora, eu acho que a senhora tem razão, eu acho que é isso mesmo. Acho que é uma nova frente, né, de trabalho para as mulheres. Eu não sabia dessa da mulher de aluguel. A senhora, por favor, faça as considerações finais para a gente encerrar essa entrevista aqui, porque a senhora é muito ocupada e vai para o hospital agora, e então, o que a senhora gostaria de acrescentar? Primeiro, eu agradeço o convite, agradeço por você ter me recebido muito bem, passado todas as informações. Eu cheguei munida de informações, mas também cheguei munida de muitas dúvidas, e você foi uma pessoa que me recebeu muito bem, me passou todas as orientações, me colocou em contato com a sua equipe, que também, sim, me recebeu super bem, me passou tudo que tinha para passar em relação à construção relacionada ao gesso. Então, eu só tenho que agradecer mesmo. Espero que nossa parceria cresça. Você sabe que eu tenho um interesse muito grande, eu fiquei muito interessada em todo o processo construtivo, em tudo que nós podemos conseguir fazer, entendeu? Então, assim, eu espero realmente estar andando com vocês e participar de todo esse processo que eu acho que realmente vai revolucionar e vai trazer muitos frutos para a construção civil, vai ajudar socialmente, vai ajudar a muitas mulheres a entrar nesse mercado. Então eu vejo também um papel social grande. Eu caminhando com vocês, eu estou também construindo uma história dentro da construção civil que vai realmente revolucionar e inovar todo esse mercado. Então eu só tenho que agradecer mesmo, tá bom, Yuri? Bom, doutora, eu quero imensamente agradecê-la
por essa entrevista. Sei que o seu tempo é muito curto. Desejo muito sucesso na sua empreitada. Desejo também que a senhora consiga desenvolver todos os seus projetos. Gostaria de deixar o Casas de Gesso à disposição para servir e para poder ajudá-la no que nós tivermos a competência para tal. E qualquer dúvida, só telefonar. Vamos dar um joinha aqui pro pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.